Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre tempos gráficos e como você pode tirar proveito dessa relação da ação do preço em determinada escala. Então, existe aqui um objeto padrão que seria o preço, né, a cotação, a compra e a venda, e essa representação da variação do preço através do gráfico, ele vai deixando do seu lado esquerdo as marcas do que aconteceu. E essas marcas, esses candles que a gente vai vendo aqui, eles vão formando certos padrões que ao longo dos tempos se repetem. E na análise técnica, esses padrões de comportamento do preço são muito importantes para a tomada de decisão. Quanto maior o tempo gráfico, mais demorado um padrão se forma, então mais confiável aquele padrão. Então, dessa forma você consegue tirar proveito de determinadas operações. Por exemplo, essa aqui é um gráfico da Petrobras, um gráfico semanal, onde cada candle representado aí por uma semana de pregão, né, de segunda a sexta-feira. E temos também aqui o gráfico mensal, onde cada vela leva aí o seu mês de operação, o seu mês de pregão para formar uma vela. O mais importante, pulo do gato, para você saber realmente interpretar o tempo gráfico, é você conhecer a teoria de Dow. É você conhecer a teoria de topos e fundos ascendentes, que o preço se movimenta de forma ascendente quando ele está em tendência de alta, né? E de forma descendente quando ele está em tendência de baixa. Depois se formam figuras, mas isso aí a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então o principal de qualquer interpretação para qualquer estudo gráfico é entender o que significa uma tendência de alta e o que significa um movimento de tendência de baixa. Depois até a consolidação, que é a ausência de tendência, onde o preço fica trabalhando preso dentro de uma determinada região. Então, olhando para o gráfico mensal da Petrobras, a gente consegue deduzir que ela vinha apresentando aqui, veja como ela vinha formando topos e fundos cada vez mais baixos, né? bem mais baixo, com uma descendência aqui. E em determinado momento ela para de fazer topos e fundos e começa a fazer ascendente, né? Topos e fundos ascendentes, quebrando a tendência de baixa e começando a fazer uma tendência de alta. Começa a trabalhar em alta. Então a gente tem um gráfico mensal trabalhando em alta. Quando a gente olha para o semanal, a gente tem ele também trabalhando em alta. Aqui foi momento de crise dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros, né? Um baque bem forte aqui, mas o mercado não tomou aquela crise como tendência de baixa, onde ele fez um fundo, testou topo e falhou. Ele não continuou a queda, ele falha e reverte para cima novamente, sendo apoiado pela tendência de alta lá do gráfico mensal. Então a gente tem um gráfico trabalhando em tendência de alta, mesmo o mensal e o semanal. Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável o movimento, porque demora muito para se formar cada candle, e cada candle formado vai formando um movimento de ondas, que é o que você deve gravar na sua mente. Então nesse caso aqui é uma tendência de alta, olha, um movimento de alta. Depois a gente vai entrar em outras questões como fractal, onde um movimento pequeno forma também um movimento maior. Tá? Então, devagarinho a gente vai fazendo aí algumas aulas aí com explicações. Mas o que você deve saber é que o tempo gráfico ele simplesmente representa a ação do tempo dentro daquele tempo que você está vendo. É óbvio, é claro. Mas e como que a gente deve associar cada tempo gráfico para tomar uma decisão? Isso que é o mais importante. Então você deve começar pelos tempos maiores, observar o que acontece nos tempos maiores e vir reduzindo até você chegar a um ponto que você consegue tomar uma decisão de compra ou de venda. No caso, um cara que trabalha com swing trade,
ele está de olho no que está acontecendo aqui no semanal, no mensal e no gráfico diário. E ele determina que ele vai ter como âncora, como gráfico principal para ele operar, o gráfico diário. Então ele vai ficar acompanhando os movimentos do gráfico diário e vai tomar a decisão de entrada no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos, por exemplo. 60 minutos é que ele vai tomar a decisão de entrada. Então, por exemplo, você teria aqui, observando o gráfico mensal, onde ele já reverteu, já faz tempo, foi lá em 2016 a reversão, continua subindo, então tudo normal. O meu semanal tentou cair aqui durante a crise lá dos caminhoneiros, no gráfico aqui da Petrobras, lá em 2018, não confirmou a queda, continua subindo, então eu tenho dois tempos grandes, dando a entender que o preço continua subindo. E eu tenho o meu gráfico diário para começar a observar os pontos que eu quero marcar minha entrada, apoiado pelos 60 minutos. Então, por exemplo, eu quero operar o gráfico diário, não tenho tempo para operar, não tenho tempo para ficar acompanhando diariamente uma ação. Então, eu vou operar o gráfico diário. Enquanto o gráfico diário estiver fazendo topos e fundos ascendentes, eu gostaria de estar entrando nas compras, sempre entrando nos pontos de compra. Então, observando esse gráfico diário, a gente consegue perceber que esse último movimento aqui, ele deu uma esticada. E se nós sabemos que a teoria diz que é topos e fundos ascendentes, a tendência de alta, eu acredito que aqui falte um ponto de correção. Ou ele poderia recuar um pouquinho mais para romper o topo depois de subir, ou ele poderia corrigir muito pouco para já subir a partir daqui. O importante é que conforme você vai tendo o contexto, vai criando noção do que está acontecendo nos tempos maiores, você evita de fazer bobagem nos tempos que você realmente está querendo operar. Então, por exemplo, aqui no gráfico da Petrobras, esse aqui é o gráfico diário, esse último movimento é muito importante. Ele deu uma subida aqui, que ele vinha no movimento de correção, uma tendência aqui de diário aqui de correção, e nesse ponto aqui ele parece querer não continuar a queda, parece querer quebrar e vir buscar aqui os topos anteriores. Então, se você está pensando em comprar, você já tem lá o seu mensal subindo, o seu semanal subindo, você está olhando o seu gráfico diário e já começa a perceber que esse último movimento aqui é um movimento importante, que ele vem anular esse movimento anterior de queda. Ele ainda poderia recuar um pouquinho mais até esse nível aqui de suporte? Sim, poderia. Mas ele está querendo dar uma inclinada. Se o movimento, a força do comprador está tão grande, que não está deixando ele cair. Ele veio aqui, ó, e qualquer rompimento acima dessa região aqui dos 26,15, ele pode estar abrindo uma oportunidade de compra. Então, vamos lá. Eu sei que é um pouco complexo e às vezes é um pouco difícil até para me explicar. Então, se por exemplo eu quero operar a Petrobras e eu estou aqui observando que o mensal está subindo, o semanal está subindo, estou observando o meu diário, estou fazendo meus estudos em cima do meu gráfico diário e estou percebendo que existe uma possibilidade de que esse último movimento dele não faça um movimento de correção maior em busca da região de suporte anterior, que ele simplesmente está com tanta força para subir que não consegue cair, está só aqui, ó, ele pode ter feito uma correção lateral e no próximo rompimento dessa região aqui ele pode ativar compra. Estou no gráfico diário, tá? Eu quero operar o gráfico diário. Eu quero me aproveitar desse movimento do gráfico diário. E o meu objetivo no gráfico diário seria sempre o topo anterior. Então seria essa região aqui dos 27,80. E eu ficaria de olho no rompimento dessa região de 25,60. Porque eu estou observando que, de acordo com a teoria de Dow, topos e fundos ascendentes, ele vai fazendo aqui um topo
deixa um fundo, e se romper essa região aqui, ele vai confirmar um topo. Ele vai ter força para vir aqui e romper essa região aqui dos 26, para confirmar em um novo topo, e a tendência de alta será mantida. Logicamente o stop de uma operação dessa fica nessa região aqui de fundo anterior. Então aí eu criei o meu contexto, lá do gráfico mensal subindo, semanal subindo, e esse gráfico diário. Uma falha aqui no som. Bom, então diante disso, diante dessa análise que eu fiz, eu quero operar o gráfico de diário, já olhei lá os meus gráficos, então o meu ponto de entrada eu defini que vai ser no gráfico de 60 minutos. Então eu vou ficar observando o meu 60 minutos, a partir do momento que ele muda também o comportamento dele, é o ponto que eu vou usar como filtro para a minha operação de compra. Então eu vejo aqui o meu 60 minutos também fazendo tendência. Nós temos aquela perna que esticou, né? E aí ele consolida. Olha a ausência de tendência, tá vendo? A gente sabe que existe a tendência de alta, a tendência de baixa, e existe a consolidação, onde não existe tendência. O preço simplesmente fica travado. Então olha aqui como a gente tem aqui o preço travado nessa região, acumulando bastante. Nesse ponto aqui ele deixa já um fundo mais alto e se encontra agora aqui, ó. Olha como que essa teoria funciona em todos os tempos gráficos, e é como que ela te ajuda, te auxilia a filtrar suas entradas nos tempos que você precisa trabalhar. Então se você quer pegar aquela pernada de alta do diário, você está olhando esses 60 minutos, filtrando o seu momento de compra. Então para mim, qualquer rompimento dessa região de 25,50 e 25,60, ele vai estar ativando, vai estar saindo dessa região de consolidação, ativando essa onda 3, né? Nós teríamos aí uma onda 1, uma onda 2 aí que foi formada em consolidação, e uma onda 3, que seria a repetição dessa onda 1, partindo aqui para cima, tá? Então assim que você vai usar os tempos gráficos para poder estudar, para poder fazer as suas entradas. Isso aqui será uma entrada de swing trade. Então eu usei aqui o meu contexto, o meu gráfico mensal subindo, o meu semanal que apresenta aí também uma possibilidade ainda de continuar a subida, e o meu gráfico diário que está bem bonito para subir. E eu filtraria a minha entrada pelos 60 minutos, mas só que nada é fácil. Apesar desse gráfico diário estar bem bonito para subir, o 60 que ele dá aqui é a minha entrada, esse semanal me deixa um tanto desconfortável, porque a teoria me faz entender que aqui eu tinha uma perna 1, uma 2, eu não sei se ele vai lançar a 3 para perder fundo de semanal. Eu não sei se isso vai acontecer. O semanal me deixa desconfortável. Então, essa última perna aqui do semanal esticada, a gente precisaria que ela revertesse aqui, ó. Então, como o gráfico semanal é bem mais lento, evidentemente, ele leva de segunda a sexta para fechar uma vela, pode ser que o gráfico diário ainda continue trabalhando de forma lateral, ou até mesmo vindo fazer a retração desse movimento aqui, ó. Ele poderia cair até essa região de suporte. E aí sim, no momento que ele quebrasse essa tendência de baixa, ele iria ativar também a compra lá do gráfico semanal. É um pouco, sei que é um pouco complexo, mas é dessa forma que você deve interpretar, analisar o gráfico. Quando você começa a parar, respirar, tentar entender a teoria, aplicar isso ao gráfico, você pode até não ganhar dinheiro, mas você também para de fazer dezenas de entradas sem sentido nenhum. Entendeu? Você para de fazer entradas sem sentido nenhum e começa a fazer coisas com mais sentidos, com mais
assertividade. Nesse caso aqui, na Petrobras, eu ficaria de olho no gráfico de 60 minutos para ver como seria o comportamento dos 60, porque há uma possibilidade de recuo até essa região de 23,18. Até essa região aqui de 23,18 seria ainda, haveria uma possibilidade caso ele saísse dessa consolidação. Ou ele continua mais um tempo andando lateral por aqui, fazendo semanal também, dá mais umas 2, 3 velas laterais aqui para realmente começar a subir. Então, dessa forma eu teria um pouco de cautela, esperaria um pouquinho mais para ver como que é o comportamento do preço por aqui, para conseguir fazer uma entrada um pouco mais qualificada. Então, pessoal, essa aí é uma pequena ajuda, aí, uma tentativa de contribuição para que você tenha o entendimento de como funcionam os tempos gráficos para você tomar a sua decisão. Agora, quanto menor o tempo gráfico, mais complexo a coisa vai ficando. Se aqui no gráfico mensal você consegue ver com mais clareza o que está acontecendo, num 15 minutos fica um pouco mais complicado para ver. Imagina no 1 minuto. Então quem opera day trade de tempos menores, o cara do day trade ele tem que estar olhando todos os tempos. Não adianta ele estar olhando só o 15, o 5 e o 1 minuto. Ele tem que estar olhando todos os tempos para saber se vai haver um rompimento de máxima de vela de semanal, um rompimento de vela de diário que gera grandes movimentos no intraday. Então, se o cara fosse estar trabalhando no day trade de tempos menores, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui de 15 minutos, eu trabalharia com o meu 15 minutos seria o meu gráfico principal, o gráfico que eu gostaria de fazer o estudo, e o meu 5 minutos seria o meu tempo de filtragem, que seria o tempo de executar a minha ordem. Então, aqui no meu 15 minutos eu tenho aqui os movimentos que não estão sendo ascendentes, olha, e está mais para uma consolidação. Com viés altista, porque a gente tem uma possibilidade de pivô de alta aqui, isso aqui pode romper e estourar para cima. Mas por enquanto o movimento mais característico aqui seria uma consolidação de 15 minutos. O preço trabalha sem tendência, com viés altista dessa pernada de alta que ele deu aqui. Então ele deu um tiro para cima, consolida, acumula, tende a buscar o topo para continuar a subida. Tá? E observando dessa forma, eu veria que nos 5 minutos, olha que complexidade que é. Olha como que esses 5 minutos está complexo, está dentro dessa consolidação, que a gente consegue ver melhor lá no 15. Mesmo tendo essa consolidação, apoiado nos tempos maiores que a gente acredita que pode subir, dentro dessa consolidação aqui, eu acho que seria mais favorável operar sempre a parte compradora, porque existe a possibilidade de busca do topo. Então olha como que não é tão fácil operar, então você não deve ficar se castigando se você erra, se você não consegue acertar. É questão de você começar a entender o que o gráfico, o que o preço está fazendo naquele determinado tempo, para que você consiga tomar uma decisão mais coerente. Olha o que acontece dentro do 1 minuto, olha que complexidade, vai ficando cada vez mais difícil de operar. Entendeu? Olha como que é. Já existe uma consolidação pequena dentro do próprio 1 minuto aqui, ó. Preço sem tendência, ficar de fora do mercado, nada para fazer. Então,
Por enquanto, mercado sem grandes perspectivas aqui no momento, parece esperando alguma coisa, mas falando mesmo aqui de análise gráfica, tentando explicar para vocês como que é a dinâmica, é válido. Estou tentando ajudá-los aí da forma que eu consigo. Beleza, pessoal? Se acharam difícil alguma coisa, escreve aí, a gente vai tentar dar uma olhada. E o meu objetivo é tentar ajudar, tá? Tentar ajudar a todos da melhor forma possível. Beleza? Muito obrigado, abraço a todos.